Um filme de Natal com um segredo sombrio. Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Dá um like, fala aí o que vocês estão comendo no almoço ou na janta, mas já tô avisando, tá? Vai ser um react por dia no YouTube, porque eu vou entrar de férias. E aí, se eu tiver que cobrir as 2 semanas que eu vou estar de férias cheio de react, eu vou ter que fazer 50 reacts por dia, só que aí eu vou ficar devendo na gameplay. Como eu sempre tô devendo. Então é isso aí, tá? Quando eu voltar, vai voltar nos 2 negócios. Peraí, misericórdia, mês que vem você termina esse react, provavelmente. Olha que é o primeiro vídeo que a Vitória tá vendo aqui com a gente. Ela já percebeu que já fudeu já. Foda que o vídeo de uma pirula vira 3 pirulas na sua mão. É, então. É foda, mano. Bora lá, bora lá? No comecinho de dezembro agora, viralizou um vídeo em que um homem no Rio de Janeiro tenta ajudar uma mulher a se proteger de um assalto, mas acaba sendo espancado pelos suspeitos. No programa Vocês viram isso daí? Eu não fazia ideia, mano. Balanço Geral da Rede Bandeirantes, esse mesmo homem foi entrevistado, mas a entrevista seguiu por um caminho inusitado. Acho que é um problema universal. Temos gente demais. A gente já devia pensar em fugirmos da armadilha malthusiana para entrarmos na transição demográfica. Como é? Muita gente assistiu isso e lembrou do Thanos e seu plano de aniquilar metade do universo para preservar recursos. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Eu também lembrei de O cara é o Thanos. Do nada. Uma pessoa tá assaltando e ele fala: não, eu tenho um plano de matar metade da população do planeta Terra pra resolver nossos problemas. isso, óbvio, mas enquanto esse assunto amadurecia na minha cabeça, uma outra lembrança Do nada vai meter um bandido bom e um bandido morto. também do cinema foi aparecendo. Mas era uma lembrança mais antiga, dos anos 80, pra ser mais específico, 20 anos atrás. Sim, Gremlins. Lembra dos Gremlins? Nesse vídeo Eu a gente vai lembro. conversar sobre Gremlins. E eu já deixo aqui a minha promessa de que no final vai fazer sentido, eu acho. Tá bom, vamos lá, Thiago. Faltam 3 dias para o Natal. Eu preciso digerir melhor o que ele disse, porque a parada mudou do nada. Mano, foi um negócio muito nada a ver. Ou algo assim, eu não sei fazer conta. E com a chegada de uma data tão mágica, tão bonita, tão sagrada, surge com ela aquele clima de boa vontade, de bondade, de perdão, de gentileza, confraternização da firma, Roberto Carlos, Simone, Mariah Carey, sem esquecer, claro, dos grandes aniversariantes desse mês, Jesus Cristo e Jéssica Caiane. Dezembro também é A GK faz aniversário. Chat, se lembra da minha teoria que a GK sempre muda? esse mês, Jesus Cristo e Jéssica. A gente já chegou a ver essa skin da GK? Não, a gente não viu essa skin da GK. A GK muda de skin todo mês. Eu não aguento mais. Se você chegasse pra mim e falasse quem é essa pessoa, eu vou falar, sei lá, mano. Sei lá, mano. Aí ele fala, é GK. Eu falei, tá bom, então. Mano, eu não aguento essa mulher. Não é por nada não, de verdade. Eu realmente não sei como uma pessoa consegue ter tantos rostos diferentes. É impressionante, mano. Essa não é a GK atual? Como assim? É porque virou, né? Desse ano já é outra. A GK vive no mundo do Fortnite. Pareceu eu quando troco de cabelo. Não, mas aí você só troca o cabelo. A GK muda tudo. Eu preciso digerir melhor o que ele diz. Tá, isso daí eu já li. Então vamos lá. Caiane. Dezembro também é uma época de rever filmes de Natal. Filmes que retratam É verdade. temáticas típicas das festas de fim de ano, como E o melhor filme é do Hassum lá. família, generosidade, perdão e monstros que se reproduzem desordenadamente, contaminam o estilo de vida americano e espalham caos e baderna numa cidade inteira. Sim, eu tô falando de Gremlins, né? Esqueceu já? Tem que falar, gente. Ou você não sabia que Gremlins é um filme de Natal? A toxina butolínica faz coisas incríveis, sim, mano.
Mas antes de elaborar mais essa ideia, eu preciso falar com vocês sobre o patrocinador desse vídeo. A EBAC, Ó. a Escola Britânica de Parabéns, parabéns, Thiago, pelo patrocínio da EBAC, quem mandou bem. Ativo pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ó. Aproveita. Tá vendo? Agora de volta pro filme de Natal. Gremlins é um filme americano de 1984, dirigido por Joey Dante e escrito por Chris Columbus. Sim, o mesmo de Esqueceram de Mim e os dois primeiros Harry Potters. A trama gira em torno de criaturas Essa eu não sabia. estranhas que causam transtornos numa cidade do interior dos Estados Unidos. Sim, todos os Gremlins fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+. O filme foi produzido por Steven Spielberg e, em partes por isso, foi um sucesso de bilheteria, o que garantiu uma boa campanha de merchandising baseada nos personagens da história Take care of you, Gizmo. e uma sequência lançada 6 anos depois. Lembra Sim. que as coisas demoravam pra acontecer? Pra esse vídeo aqui, a gente vai focar mais no primeiro filme da franquia, que se Meu Deus, já tá o alfabeto tudo nisso. passa no Natal. O primeiro filme dos Gremlins começa em Nova York, O que? Em LGBTQIAPN+, e vai aumentar. quando um inventor de bugigangas que não funcionam tá visitando a cidade e entra num antiquário em Chinatown pra comprar um presente de Natal pro seu filho. Como não existia PlayStation na época, ele decidiu comprar um rato. Esse rato aqui. O nome de batismo dele é Mogwai. Quer dizer, na verdade, eu não sei se Mogwai é o nome, sobrenome, etnia ou a profissão desse bicho. De qualquer forma, no decorrer do filme, ele é chamado de Gizmo, um animal estranho, mas muito fofinho e gentil. Pra que o mais tá ali, então? Pra colocar tudo? Saudade de ele. Nossa, saudade de ele. Essa é sacanagem, porra. Qual é? Quando esse inventor volta pra sua cidadezinha, a gente é apresentado a esse lugar pitoresco cheio de personagens caricatos, como um bêbado xenofóbico These goddamn foreign cars, they always freeze up on you. e uma senhora esteticamente bolsonarista cujo único objetivo na vida é matar um cachorro. Quando o pai finalmente entrega Ixi, eu não lembrava que... Qual é o nome do negócio? Não lembro. o presente de Natal ao filho Bill, a gente aprende junto com ele que esse ratinho Eu fofinho não lembrava que eram 101 dálmatas de novo. precisa viver sob 3 regras pra não dar problema. Ele não pode ser Tá ficando obscuro esse filme infantil, né? Não, mas Gremlins nunca foi infantil. exposto à luz forte, não pode entrar em contato com água e não pode jamais ser alimentado depois Depois da a meia-noite. famosa dieta paleo. E aí, obviamente, acontece o que sempre acontece em qualquer filme que apresenta pra gente uma regra super específica que jamais pode ser descumprida. As 3 regras são descumpridas imediatamente. Mas uma de cada vez, né? Pra ficar bem didático pra audiência. Mas peraí, na Gremlin fazendo cetogênica. eu falei errado. A primeira regra é a única que não é desobedecida no decorrer do filme, porque se o Gizmo for exposto à luz forte, ele morre. A Ele regra morre. 2 é a da água. Quando o Gizmo se Sim. molha, ele se multiplica. Vários outros Gizmos brotam do corpo dele. Mas os bichinhos fofinhos que nascem a partir dele não são exatamente fofinhos e queridos igual a... Mãe? O Gizmo é mãe desses bichos? Eu não sei. O que importa é que do contato com a água Os Gremlins têm 2 pais. nascem 5 capetinhas com as mais terríveis intenções. It's funny, the new ones aren't like Gizmo. É o Gizmo e o Mogwai. E a primeira peripécia que essa galera faz é meio Essa regra tinha que ser quebrada, porque senão o filme teria 5 minutos. Imagina, dá na mão dele, então. Ele não pode tomar luz solar, não pode comer depois da meia-noite, não pode entrar na água. Ele, beleza, isso nunca vai acontecer. Aí sobe os créditos, assim. Acabou. mexer com os equipamentos eletrônicos da casa. Isso vai se tornar um tema recorrente da franquia e é um assunto que a gente vai discutir mais pra frente. Mexendo em dispositivos eletrônicos, eles conseguem conspirar para serem alimentados depois da meia-noite e, com isso, evoluir para suas formas finais e verdadeiras. Bichos escamosos, de dentes afiados e feições demoníacas. Eles agora são maiores, mais fortes, mais perigosos e tão prontos para se multiplicar mais ainda e para espalhar o caos pela cidade. E Gremlins é um filme que constantemente transita entre o horror e a comédia. É uma história que navega Sim, é bizarro. momentos mais hilários até os mais perturbadores. Em 2024, a obra vai completar 40 anos. E de lá pra cá, Caraca, 40 anos, mano. muita gente se propôs a analisar os possíveis símbolos, as possíveis metáforas propostas pelo diretor. Existem alguns temas recorrentes, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Tecnologia, anarquia, puberdade, estereótipos raciais. Fala dessas coisas não, fico... Só falta o Deco falar, eu assisti esse filme no cinema. Dá pra gente pegar Desculpa, Deco.
Não tô rindo, você que tá rindo. essa história e seguir com ela por muitos caminhos. Hoje eu escolhi um só, mas que pode se ramificar, se multiplicar se tudo der certo. Ou se tudo der errado. Lembra das 3 regras básicas dos Gremlins? Elas dizem pra gente que se você não lidar com um monstro da forma correta, ele vira uma praga. Uma praga que chega num lugar e corrompe tudo à sua volta. A gente tá assistindo aqui a história de um lugar puro que é contaminado por algo que vem de fora. Onde foi que eu vi isso antes? Welcome to my home. Drácula é um livro de 1897 escrito pelo irlandês Bram Stoker. A trama se passa majoritariamente na Inglaterra do século XIX e narra, através de diferentes Alguém aqui já leu o Drácula, o original, o livro? Eu nunca li, pontos mano. de vista, a trajetória Sempre tive curiosidade. de um morto-vivo que se alimenta de sangue e contamina todos à sua volta. O famoso e inesquecível vampiro. Sim, vampiros já existiam em muitos mitos e histórias milenares, mas Drácula foi um romance que consolidou a imagem dessa criatura como a gente conhece ela hoje. E é um retrato muito interessante de uma certa mentalidade de um tempo que não existe mais, mas que deixou alguns resquícios impregnados nas nossas relações sociais. O filme de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola e protagonizado por Winona Ryder, Keanu Reeves e Rodrigo Apresentador, toma algumas liberdades em relação à obra original, mas é visto como uma adaptação relativamente fiel do livro, talvez não na sequência exata de acontecimentos, mas pelo menos no tom da história. E quando eu digo tom, eu quero dizer, na verdade, que tá todo mundo com tesão o tempo inteiro. Não tem como a gente deixar de lado o simples fato de que uma história de vampiro envolve pessoas se chupando e trocando fluidos. Que delícia. Isso é verdade. Tudo isso nessa história tá associado à figura de um monstro estrangeiro que seduz e que corrompe jovens brancos. Macufo, oi, lindo. Volte pra mim, por favor, ainda sinto sua falta. Que isso? Meu Deus, tá bom, né? Europeus. De acordo com alguns estudiosos, Drácula é a personificação de alguns dos principais medos da sociedade inglesa do século XIX. Depravação, doenças e famílias estrangeiras que vêm de países estranhos roubar nossas filhas e sugar o sangue da família tradicional. No artigo publicado em 2008, o pesquisador Daniel Pick resume da seguinte maneira: o romance trouxe uma metáfora para os discursos políticos e sexuais da época sobre moralidade e sociedade, representando as Durmo no colchão sozinha e sinto sua falata. Só uma dúvida, o que é falata, mano? consequências do egoísmo e da depravação criminosa. A família e a nação, para muitos, estavam sendo ameaçadas por doentes. Me bloqueou de tudo. Mano, não, mana. Tá bom, mana, me desculpa. Não me cancela pelo pronome errado. Vou deixar o Lurk aqui jogar um Vaves. Beijo de Lux. Vai lançar uma nova skin? Eu ainda te amo. Tá bom, Macufo. Mona. Tá bom. A palavra tradicional deu outro tom. Sim, faz sentido, mano. Alcoólatras, cretinos, loucos, prostitutas e por uma suposta invasão alienígena de judeus do Oriente que, na opinião de muitos alarmistas, estavam se alimentando e envenenando o sangue do londrino. Em Drácula, fala-se muito explicitamente sobre contaminação. Binksby, mas tem streamers que caem no que de... Não é possível! Ó, aqui já teve louco pra tudo. Teve uma japonesa, filha dos imperadores aí. É absurdo. Então, assim, meio que eu já tô calejado. Ação e sobre loucura, e implicitamente sobre sexualidade desviante. O Bram Stoker, o autor, ele era... Quer dizer, vamos dizer assim, ele era muito próximo de um outro autor irlandês da mesma época, o Oscar Wilde, que era, vamos dizer, muito próximo, aí entrega um pouco alguma das coisas, né? É que a gente não pode falar, tem que dizer o supostamente. assim, o que a gente talvez chamaria hoje de homossexual, bissexual, alguma coisa nessa seara aí. E ele foi preso por indecência em 1895. Falamos sobre isso alguns vídeos atrás. Drácula foi escrito durante o julgamento do Oscar Wilde e refletia, de certa forma, o temor do Stoker pela prisão do amigo dele e, de acordo com alguns pesquisadores, um certo receio
receio de ser também perseguido socialmente por causa de alguma coisa que eu não sei o que é. Não que eu esteja insinuando nada, eu não sei nada sobre a vida sexual do Bram Stoker, mas o subtexto homoerótico tá muito presente em Drácula. E Não sei nada sobre a vida sexual dele, só lembro quando ele deu o cozinho. Brincadeira. Eita. basicamente em qualquer história de vampiro até hoje. Mas uma coisa que também tá presente é o medo. O medo do outro, do diferente, do... Acontece, né, mano? Só lembro que o cozinho dele era uma delícia. O medo de contaminação e de decadência. Medos que estavam muito presentes na Europa do século XIX e que continuam com a gente até hoje, de uma forma ou de outra. No caso específico do mito do Drácula, a pesquisadora Valerie Pedler explica da seguinte maneira: ao externalizar a fonte de degeneração para a figura parasitária de Drácula, Stoker protege a sociedade burguesa de acusações de imoralidade e reforça as reivindicações de restrições convencionais, embora a justificação para elas não seja bem fundamentada. A responsabilidade pela degeneração é colocada nos ombros de um estranho, que se torna um bode expiatório para os males da sociedade moderna. Nesse caso específico, vemos como o mito criado por Stoker, explorando as conotações de linhagem e nobreza contidas na palavra sangue, combina ideias de imortalidade aristocrática com medos de invasão e a ameaça aos valores e crenças burguesas impostos por uma aristocracia degenerada. Mas esse vídeo é sobre gremlins, né? E gremlins não contaminam pessoas. Na verdade, eles não contaminam nada. Eles não transformam ninguém em nada. O que é que tem a ver o com as calças? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, eu acho, é que assim como o Bram Stoker não inventou a figura do vampiro, o Joe Dante também não inventou a figura do gremlin. Gremlin é um termo que já existia antes, mas que a partir da década de 80 vai ficar mais associado a essa história específica. O que é um gremlin, afinal? Gremlin é uma figura mitológica que aparece Eu não fazia ideia que gremlin era um termo que existia, mano. histórias populares do norte da Europa e que está vagamente relacionada com fadas, duendes, elfos e seres pequenos de uma forma geral. Em algumas tradições populares, essas criaturas pequenas estavam associadas a imprevistos, acidentes domésticos e objetos perdidos. O folclorista Peter J. Dendel explica que se uma porta estava aberta quando deveria estar fechada, ou se estava faltando algo que deveria estar lá, isso costumava ser atribuído a criaturas pequenas. Durante É tipo aquela galera que vai pra São Tomé das Letras, compra aqueles duende, né? E fala que você precisa alimentar, cuidar dele, senão ele vai entrar na sua... Senão ele não gostar de alguma coisa que você deu pra ele, ele vai foder tudo, vai acabar com as suas coisas, vai arrebentar você na porrada. Tô ligado. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, quando aviões eram uma tecnologia nova e imprevisível, membros da Força Aérea Britânica passaram a culpar gremlins por panes eletrônicos Sim, aquilo de alugar um triplex na mente do jovem, sim. em aeronaves. Um desses pilotos era E aí você não pode comprar pra você, alguém tem que comprar pra você, porque se você comprar pra você não dá certo. Bizarro, né? ninguém menos que Roald Dahl, que se tornou escritor de livros Mas se você sabe da possibilidade do duende ficar puto, por que o povo compra? Então. Não, mas você não pode comprar pra você. Tem que ser outra pessoa que tem que comprar pra você. Assim como o filtro dos sonhos. Mas filtro dos sonhos a pessoa tem que fazer, não pode comprar. infantis anos depois e ficou famoso pelo livro A Fantástica Fábrica de Chocolate na década de 70. Ah. Mas antes Já aviso que não aceito. É, então. disso, em 1943, ele publicou um livro chamado Gremlins, que ajudou a sedimentar no imaginário popular Se me derem de presente eu não aceito. criaturas Meu Deus, tá muito chuva. Aqui acabou já. Tá parecendo até um cavalo de Troia. Mano, e tem gente que fica e guarda. E aí, mano, tem umas histórias bizarras. Tem uma galera que fala assim, não, eu tava... E ele sumiu da garrafa, que não sei que lá, a garrafa inteira, e o duende saiu. Aí você fica assim, tá bom, né, mano? É verdade, né? furtivas que sabotam aviões e causam desordem generalizada. Em 1944, a Mary Melodies produziu um curta-metragem animado chamado Rapsódia Russa, onde... Peraí... gremlins da União Soviética sabotam aviões nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, então tá tranquilo. Feliz Ano Novo, Leviathan! Quer dizer...
Vamos seguir em frente. Com o tempo, isso acabou sendo incorporado na cultura moderna da Inglaterra e dos Estados Unidos. E a ideia de que quando algum dispositivo eletrônico quebra, a culpa é de um gremlin se tornou lugar comum. E é partindo dessa ideia, sedimentada no imaginário popular, que Joe Dante e Chris Columbus criam os gremlins como a gente conhece eles hoje. Seres monstruosos que inicialmente se disfarçam com uma aparência bonitinha, mas que quando revelam a sua real face, a gente descobre que eles comem demais, que eles se reproduzem desordenadamente e eles espalham caos, desordem e baderna por onde eles passam. Do que a gente tá falando mesmo? Os gremlins de Joe Dante também estão relacionados à tecnologia e dispositivos eletrônicos. Mas diferente das criaturinhas que sabotavam aeronaves de guerra, esses aqui estão mais preocupados com aparelhos da vida cotidiana. Micro-ondas, carros, antenas de TV e salas de cinema. Essa mudança sutil não é só uma atualização da mitologia para tempos mais modernos. Tem algo mais sinistro aí também. Those goddamn foreign gods, they always freeze up on you. You gotta watch out for the foreigners. Because they plant gremlins in their machinery. Goddamn foreign TV. Durante o filme, a gente assiste várias cenas com esse personagem aí, o Sr. Futter. Ele é uma figura peculiar da cidadezinha onde a história se passa. Um bêbado e veterano de guerra que não cansa de repetir que estrangeiros estão implantando gremlins em dispositivos tecnológicos modernos, que tudo que é estrangeiro é ruim, que existe uma invasão de tecnologia estrangeira nos Estados Unidos e que a sociedade vai entrar em colapso por causa disso e tudo mais. Ou seja, ele é um chapeuzinho de alumínio biruta. E o filme Bolsonarista, né? meio que comprova as teses conspiratórias desse personagem. Pra não dizer outra coisa. De fato, existem gremlins sabotando dispositivos eletrônicos. E esses gremlins, de fato, vieram de fora, aparentemente. O que o diretor Joe Dante simboliza nessas criaturas são várias das angústias do norte-americano do final do século XX. Estereótipo de classe e principalmente essa ansiedade com a chegada de tecnologia estrangeira, principalmente ali nos anos 80. Especificamente, tecnologia asiática. A autora Wendy Ellison Lee explica que no final do século XX, muitos passaram a enxergar os asiático-americanos como bem-sucedidos demais, a minoria pronta para se infiltrar e até superar as maiores categorias da elite nacional estadunidense ao conquistar uma representação significativa nas principais universidades. Esses sentimentos ambíguos em relação aos asiático-americanos coincidiram com uma inquietação quanto ao surgimento dos países asiáticos, especialmente o Japão, como potências tecnológicas e econômicas. E lembra, Gizmo veio de Chinatown, de uma loja estereotipicamente asiática, esse imaginário oriental estereotípico que a gente associa ao Japão, à China e à Coreia, por exemplo. E ao chegar numa cidadezinha americana, por descuido de pessoas que deveriam ter se precavido melhor, que deveriam ter controlado melhor essa criatura estrangeira, ele se reproduz, ele se multiplica e a sua prole se espalha pela cidade, sabota todos os dispositivos eletrônicos locais, ou seja, sabota o dia a dia daquela sociedade, sabota a vida mundana daquelas pessoas e destrói o pacto civilizatório. Tudo que acontece nesse filme pode ser lido como uma representação caricata de uma suposta infiltração asiática na cultura norte-americana. Essa não é a única leitura possível, óbvio, tem algumas outras possibilidades também. Alguns pesquisadores apontam que os gremlins podem representar o estereótipo da população negra estadunidense. Aquelas pessoas que quando se mudam pra um bairro prévia... Bom, mas até o momento, nenhuma das interpretações do filme que ele trouxe é de uma forma positiva, tá ligado? Tipo, ou vai se tratar de uma linha de raciocínio de um ser que deturpa as condições do tradicionalismo, né? Do American Way of Life. Ou vai ser a ida de viagem de asiáticos para os Estados Unidos, e ainda acontece na região de Chinatown. E além do mais, tem uma outra interpretação que fala que é uma representação do povo preto nos Estados Unidos. O que pode ser condizente de qualquer uma delas, porque, né?
Pelo que eu peguei, ou é racismo. Eu só vi o final, então é mais ou menos isso, Levi. Mente ocupado exclusivamente por pessoas brancas, contaminam a vizinhança, desvalorizam os imóveis e, enfim, espalham caos e destruição e baderna porque eles se reproduzem demais. E faz tempo que eu não bato nessa tecla por aqui, mas é importante relembrar. Um monstro nunca é só um monstro. Quase sempre, o monstro de um filme é alguém. É alguém, sim. Isso é um fato. Pessoa ou Mano, é muito difícil ser só um monstro, tá ligado? Acontece, existem obras que são só um monstro, mas é difícil. É muito difícil. Que não seria surpreendente. Não seria surpreendente. um grupo de pessoas que não são vistas como pessoas. Isso não necessariamente significa... Porque assim, tem algumas coisas que me pegam um pouco nesse sentido. E aí você vai falar, quais? O roteirista é o mesmo roteirista dos filmes de Harry Potter, dos 2 primeiros. E os 2 primeiros são os filmes que dão iniciativa e construção de direção de arte, de todo o concept da obra, tá ligado? Tipo, se a saga dos filmes do Harry Potter tem uma cara, Hogwarts tem uma cara e tudo mais, é porque os 2 primeiros filmes deram início a esse projeto, entendeu? E muitas das coisas que tem no livro não são tão detalhadas, porque é um livro infanto-juvenil. Na verdade, é mais juvenil os 2 primeiros. O que acontece? Que tem muitas representações no filme de Harry Potter que elas são consideradas errôneas. Aí você fala sobre o quê? Sobre são anões? Não, são os duendes que são responsáveis por Gringotts, que é o banco dos bruxos, terem feições onde eles constroem muitas características de preconceito a judeus, tá ligado? E o pessoal, tipo, suspeita que isso é uma construção muito mal feita. E quando você vê que o mesmo autor do roteiro de Harry Potter também faz parte do de Gremlins, que tem esses 3 tipos de interpretações, dá pra se entender que não é tão... Que assim, que talvez o roteirista não seja boa pessoa, tá ligado? Mesmo quando é só um monstro, ele na real é só a face de uma ideia. Sim, pode ser também. Significa que existe intenção nessas representações. Às vezes existe a intenção e às vezes é apenas o cinema, a arte de uma forma geral, replicando o imaginário de um tempo ou a ideologia dominante. Mas vamos voltar pro filme. Um dos aspectos mais definidores dos Gremlins de Joe Dante é a facilidade com que eles se reproduzem. Basta uma gotinha d'água para que a quantidade de criaturas aumente exponencialmente. Mas não é só isso não. Em vários momentos parece que os Gremlins querem se reproduzir, que eles gostam de se reproduzir. Esse gostar fica ainda mais evidente no segundo filme, onde a cena final envolve os Gremlins se multiplicando freneticamente, como se eles estivessem numa orgia alucinante. Aqui, por outro lado, é um pouquinho mais sutil, mas aparece também. O jeito mais eficaz de derrotar uma horda de Gremlins é atrair todos eles para o mesmo lugar com a promessa de água. A promessa de que eles vão entrar num frenesi de reprodução. É tudo que eles querem. É tudo Muito tesão. que eles sabem fazer. Reproduzir e destruir tudo. E aí durante o filme, quando os bichos se proliferam e tomam a cidade toda, eles viram um bando que tumultua o bar, faz baderna no cinema e prejudica o emprego das pessoas que estavam ali antes. Depois desse ponto tem uma tensão territorial, cultural na história e um comentário não muito sutil de que os Gremlins representam a proliferação da pobreza. Uma pobreza que precisa ser contida, que precisa ser controlada e que acima de tudo é causada pelo próprio pobre. Onde foi que a gente ouviu isso antes? Em 1798, o economista inglês Thomas Malthus lançou o Ensaio sobre o Princípio da População. Entre outras ideias, ele defendia que, em algum momento, a população do mundo cresceria mais do que os recursos disponíveis e que, quando a população ficasse maior do que esses recursos poderiam comportar, a sociedade teria chegado num ponto que foi posteriormente chamado de armadilha malthusiana, que parece o nome de uma posição sexual muito diferente, mas é só um conceito, igual todos nós. E como eu expliquei antes, quando eu tava falando de Drácula,
Existia no século XIX, na Europa, uma crença muito forte de que a degradação social era causada por imigração e miscigenação. Várias dessas crenças e correntes sociológicas foram se interconectando em torno do paradigma da colonização, do nacionalismo europeu e da construção da ideia de raça como a gente entende ela hoje. Quando esses pensadores brancos desenham uma ideia de pureza moral que tá ligada a controle populacional, vocês acham que acontece o quê? O que a gente chama de neomalthusianismo é uma versão mais tardia e mais extrema das ideias propostas por Thomas Malthus, que a princípio pregava um controle populacional por métodos mais ideológicos, como abstinência sexual e casamento tardio. No neomalthusianismo, a proposta era que o Estado Estou adorando o vídeo porque tudo começou com nada a ver e agora tudo tá fazendo sentido, se ligando. Gostei muito. Mas todos os vídeos do Hora Thiago são assim. deveria interferir no controle de natalidade das populações. De acordo com uma estudiosa chamada Yasmin Afshar, a ideia de que os pobres, devido à sua fraqueza moral, são responsáveis por sua própria pobreza é uma das lições de Malthus transmitidas para o neomalthusianismo. Essa doutrina adquire, ao longo do século XX, traços nitidamente racistas e até eugenistas, ao pregar o controle de natalidade de maneira seletiva para determinados estratos da população ou para certos países e regiões. Essas ideias são bastante perigosas e elas não estão distantes da gente, não. O controle populacional como uma suposta chave para resolver os problemas do mundo é uma premissa falha que ignora como esses recursos que existem, que estão disponíveis, são distribuídos de forma desigual. Desigual. Que já existe. Sim. O problema não é que tem pouco recurso e muita gente. O problema é que os 10% mais ricos têm 52% da riqueza mundial, enquanto que os 50% mais pobres ficam com 8,5% do total. Mas mesmo com esses dados Nossa, quem diria? gritando na nossa cara o tempo inteiro, a gente ainda tem que ouvir que o Thanos estava certo, ou que violência urbana existe porque tem gente demais. Armadilha malthusiana. E veja só, planejamento familiar é importante, mas planejamento Exclamação comunista. Lança! Ué. familiar é um conjunto de ações e serviços interdisciplinares que estão centralizados numa ideia muito fundamental, a autonomia, para que Agora eu vou pausei. Apesar que eu ia falar lança, mas é meio pá, sabe por quê? Eu posso falar pra vocês um bagulho numa boa, mano. O problema é que essa música, ela taxa o YouTube, mano. Eu tenho que aumentar o pitch disso aí, porque já tive vídeo flagueado por causa do hino nacional. É sério. Não, mas eu esqueço. Relaxa. Nem monetização eu tenho no YouTube. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica em paz. Nem monetização eu tenho. Eu ainda não estou esquentando com esse tipo de coisa. Gente, eu estou pensando assim. Eu resolvo as merdas da live nas minhas férias. Antes eu quero só continuar fazendo. Não quero essas dores de cabeça agora, tá ligado? Senão eu vou surtar. que uma pessoa tenha autonomia sobre os direitos reprodutivos, ela precisa ter acesso a recursos que possibilitem a ela uma escolha informada e consciente sobre ter ou não ter filhos. Isso inclui Pô, já adicionando um pequeno ensejo, Ford foi responsável pela demonização do jazz. Porra. mas não está restrito a creche, Expansão do dos estilos brancos. Essa aí eu já não tava sabendo. emprego, licença maternidade, renda, soberania alimentar e, claro, direito a um aborto seguro. E num país como o Brasil, onde o principal marcador de classe social é a raça, essas ideias se tornam particularmente perigosas. Porque se Sim. a autonomia das pessoas, em especial das mais pobres, em especial das pessoas negras, não é garantida, isso não é planejamento familiar, é eugenia, é limpeza étnica. Esse tipo de ideologia não se espalha apenas quando alguém verbaliza essas ideias num programa de TV ou quando um personagem de um blockbuster fala sobre isso abertamente sem que a narrativa ofereça um contraponto. A ideia de que tem pobre demais do mundo porque pobre tem muito filho e que são eles que estragam tudo tá em tudo que é lugar. No cinema e na TV, no jornal, na boca dos super ricos. É uma ideia Sim. que se espalha também esteticamente quando a gente compara, por exemplo, moradores de ruas a zumbis. Ou quando a ruína de uma cidadezinha pacífica é causada por um grupo de
baderneiros que se reproduzem demais. É claro que isso aqui não sou eu dizendo que Gremlins é um filme que promove eugenia e limpeza étnica. Eu gosto desse filme e eu recomendo que você assista na noite de Natal. Vai ser uma delícia, principalmente depois de tudo que eu falei aqui. Mas é importante a gente pensar que se o monstro de um filme nunca é só um monstro, quais ideias e quais imagens são evocadas por esses monstros? O que está por trás da ideia de que quando uma dada população não é controlada o suficiente, quando não é vigiada o suficiente, quando não é domesticada o suficiente, quando essas pessoas ficam livres para se reproduzirem ao seu bel prazer, quando os corpos dessas pessoas têm autonomia para que elas vivam suas vidas de maneira plena, para que elas sejam felizes, para que elas dancem, para que elas bebam, para que elas explorem suas libidos da forma como elas bem entenderem, isso é uma receita pro colapso social. O que está por trás disso? Em que tipo de mundo a gente estaria vivendo se essas premissas fossem convertidas em políticas públicas? Que realidade paralela seria essa? Terminamos com questionamentos questionáveis. Saudades do Hora Thiago, bicho. Foda. Gostei. Como sempre, vou deixar meu like. Ó, o pessoal do YouTube, deixa o like. Senão, vou comer o cozinho do pai de vocês, viu? Mas é isso aí, gostei, mano. Ele conseguiu interligar tudo que a gente esperava, mano.